para abri-la. Glória a Deus. Livro do apóstolo João. Livro do apóstolo João, ou livro do Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Graças a Deus. Livro do Evangelho de João, capítulos 14, versos 5 e 6. Graças a Deus. Aleluia. Contrário, irmãos, diga amém. Diz assim, versos 5 e 6 de João 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Pode assentar, amados irmãos. Tiver a condição, quero que os irmãos louvem ao Senhor Jesus com as palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós lemos, irmãos, a palavra de Deus. Amados irmãos, também aos ouvintes, nós lemos aqui a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, e no verso 5 e 6. Aqui no verso 6, Jesus está dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmão, muitas pessoas têm desejo de ir ao céu. Todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? A Bíblia nos revela que o céu é um lugar de descanso. A Bíblia nos revela que o céu é um lugar preparado para aqueles que forem fiéis a Deus e obedientes a Deus, passaram a eternidade com Deus. Onde a Bíblia diz que o céu, as ruas são de ouro, muro de jaspes e cristal. A Bíblia revela que o céu, meus irmãos, tem águas cristalinas. A Bíblia nos revela que o céu tem o fruto da árvore da vida. São 12 árvores da vida que dá os seus frutos na estação certa. A Bíblia nos revela que no céu tem anjos para louvar a Deus, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins, e tem também alguns animais que também louvam ao Senhor. Amém? E a Bíblia diz que como existe o céu, a Bíblia nos mostra também que existe o inferno. O inferno, a Bíblia nos mostra que é um lugar de tormento para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, ou isso seja, para aqueles que nunca quiseram deixar os seus pecados, para aqueles que nunca quiseram aceitar Jesus como Salvador. Os pregadores do Evangelho de Jesus estão espalhados por todo o globo terrestre, anunciando a palavra de Deus, anunciando que Jesus é o Salvador da humanidade, e anunciando também, meus amados irmãos, que Jesus há de vir para arrebatar a sua igreja. Também o povo de Deus está avisando que nós já estamos nos últimos instantes da igreja do Senhor na terra. Isto é, o povo de Deus está avisando que a igreja já vai sair da terra. Estamos numa missão urgente, missão da última hora. A missão nossa é anunciar mais que urgente a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja que já vai acontecer. Nós somos a geração do arrebatamento. Além da nossa geração não haverá outra. Nós somos a geração do arrebatamento. Então precisamos estar atento. Toda a humanidade da terra precisa mais do que urgente aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer que Jesus é o único que pode salvar a humanidade. E as pessoas procuram entrar no céu, eles querem ir para o céu, mas vocês vejam como vive o mundo hoje. Você chegar num bar, você vai ver o cachaceiro bebendo, embriagado até mesmo, até com seus olhos mole, de bêbado, de embriagado, ou com seus olhos vermelhos de embriagado. E mais ele diz que vai para o céu, ele diz que quer ir para o céu. No entanto, ele está no caminho errado. Ele está vivendo no caminho errado.
O caminho da bebedice não leva ninguém aos céus. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu e estão no caminho das drogas, no caminho da prostituição, no caminho do engano, da mentira. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu, mas são trapaceiros, são enganadores, vivem enganando o seu irmão e passando o seu próximo para trás. Precisam se arrepender, irmãos. Precisam se arrepender, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para ter o perdão dos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida e ter o direito de um dia morar no céu. Nós estamos vivendo hoje na época, nos tempos de Noé, violências, homicídios, pecados e mais pecados sobre a face da terra. Deus já está irado com a humanidade de hoje. Deus está, meus irmãos, cansado com o povo de hoje. Estamos vivendo a era do arrebatamento. No entanto, o povo quer ser salvo vivendo da sua maneira, vivendo no seu caminho. O povo quer ser salvo sem abandonar o seu pecado. O povo quer ser salvo sem aceitar Jesus. Não tem como. Muitos crentes hoje querem ser salvos andando no seu prazer. A mulher quer ser salva, ela sendo uma crente, ela é uma crente, ela congrega uma determinada igreja, ela quer ser salva usando os seus brincos, as suas calças compridas, usando as suas pinturas. E nós, lendo a Bíblia Sagrada, irmão, nós podemos ver que brinco, colar e pinturas, isto era coisas que os escravos usavam. Os escravos eram obrigados a usar porque eles eram escravos do rei naquela época. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles usavam tudo isso, porque eles eram escravos. Eles usavam colares, eles usavam brincos, eles usavam pinturas e tudo mais, todo tipo de vaidades que existia lá, meus irmãos, no Egito, para os escravos, eles usavam e eram obrigados a usar, porque eles eram escravos de Faraó. Mas a partir do momento que Deus usou Moisés e mandou Moisés lá e libertar o seu povo do Egito, quando eles iam saindo do Egito, Moisés já dá ordem, juntamente com Arão, para todos eles tirarem as suas argolas, os seus brincos, para tirar deles todos aqueles ritmos, ou tudo aquilo que era costume do Egito, porque eles agora iriam sair para servir ao Senhor, eles não iam mais ser escravos do Egito. Egito se refere ao mundo. Quando os crentes estão dentro da igreja e estão usando os prazeres desse mundo, a pintura, o irmão jogando futebol, o irmão andando de bermuda, o irmão assistindo televisão, ou o irmão assistindo os futebols, o irmão vivendo, meus irmãos, no mundo de hoje, como o próprio ímpio, ele está vivendo no Egito, isto é, ele está vivendo no mundo. E a igreja, ela não pode viver com o mundo. Ela pode viver no mundo, mas ela não pode fazer parte do mundo. A igreja não é daqui. A igreja está aqui de passagem. Então ela tem que viver como é o seu lugar, a sua pátria, a sua nação. Ela tem que trajar como é na sua nação. Ela tem que viver como é no lugar onde eles vão. Amém? Mas o povo hoje quer, meus irmãos, salvação, vivendo nos caminhos que o mundo oferece. Enquanto o crente verdadeiro, se ele quiser ir para o céu, ele tem que seguir um único caminho, que nós lemos aqui no livro de João 14:6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, em outra palavra, ninguém vai aos céus se não for por mim, disse Jesus. Agora, meus irmãos, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, veja o Espírito de Deus usando Salomão
o que ele fala aqui? Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. É o caminho que o homem está vivendo hoje, é o caminho que o povo quer viver hoje, o caminho da liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Sim, Deus nos deu liberdade para nós fazer a escolha que queremos, mas, meus irmãos, nós temos que estar ciente de que depende da escolha que nós fizer, nós iremos arcar depois com as nossas próprias responsabilidades. Deus nos deu o livre hábito de escolher o caminho que queremos seguir, mas no livro de Deuteronômio, meus irmãos, ele diz: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, mas eu vos aconselho que escolha o caminho da vida para que viva. E quem é a vida? O próprio Jesus, um dia ensinando, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de João, capítulo 11, verso 25, ele disse: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se ele é a ressurreição, ele é a vida. Diga glória a Deus. Então o povo hoje estão vivendo em caminhos que para eles, meus irmãos, estão bem, mas esses caminhos levam o homem à morte. O único caminho que leva o homem à salvação, meus irmãos, é Jesus Cristo. O único caminho que leva o homem à salvação é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra saída para o homem, é Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, vivemos em uma época que existe vários caminhos hoje para o homem escolher. Vários caminhos: caminho dos prazeres, caminho das drogas, caminhos da prostituição, caminhos da vaidade. E nesse meio de tantos caminhos existe o caminho da santidade, que é Jesus. Então, em Provérbios 16, vem Salomão dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. E quantos irmãos têm entrado no caminho da morte? Quantos têm entrado, meus irmãos, por esses caminhos, achando que são certos, achando que são caminhos certos, e têm se deparado com a morte? Só quem leva o céu é Jesus, e tem uma depois de estar na eternidade. Se for para o inferno, não tem como voltar, irmãos, e não tem como se arrepender mais. Ainda que arrependa, não existe perdão. O tempo de nós alcançar o perdão de Deus é agora, enquanto temos vida. É o tempo que Deus nos deu para nós escolher aonde queremos viver, se é no céu ou se é no inferno. Por isso Jesus disse que Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Ninguém chegará ao céu se não for por Jesus, irmãos. No livro de São Lucas, capítulo 19, versículo, meus irmãos, 9 e 10, Jesus dizendo ali para Zaqueu, Jesus chega a dizer para Zaqueu: hoje chegou a salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Aí no verso 10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem salva a humanidade é somente Jesus. Confirmando o que ele diz, meus irmãos, no versículo 6 de João 10, de João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 19 de Lucas, verso 10, ele diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É só Jesus que salva, irmão. É só Jesus o caminho que conduz o homem, que conduz a mulher à salvação. Não existe outro caminho. Não existe, meus irmãos,
outro Salvador da humanidade. Não existe. É só Jesus mesmo. Glória a Deus. Diga amém. Graças a Deus. Então Jesus, Ele é o caminho que conduz o homem à salvação. Deus chega a dizer, como eu falei ainda agora para os irmãos, no livro de Deuteronômio, Ele chega a dizer: eis que coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, isso é, o céu e o inferno. Aí Ele diz: aconselho-te que escolha o céu, para que viva ou para que se salve. No livro, meus irmãos, de João também, quando fala sobre a porta estreita, a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que Jesus chega a dizer que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. São muitos que entram pelo caminho da perdição, pela estrada da perdição. Porque ele é espaçoso, ele cabe todo tipo de coisa, ele cabe toda a sua bagagem. Ele cabe o adúltero, ele cabe o mentiroso, ele cabe, meus irmãos, o usuário de droga, ele cabe, meus irmãos, os falsos, os idólatras, os mentirosos, ele cabe todos. O caminho da perdição, que a Bíblia diz que ele é largo e espaçoso. Mas o caminho da vida, continua dizendo lá a leitura, mas o caminho da vida, ele é estreito e apertado é a porta, e são poucos os que encontram. Então, quando se refere são poucos aos que encontram, trazendo para o livro de Mateus capítulo 25, quando fala sobre a parábola das 10 virgens, a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que quando o noivo chegou, apenas 5 estavam preparadas, as outras 5 não estavam prontas. Isto é, meus irmãos, a qualidade da igreja do Senhor hoje. Não é toda a igreja que está pronta para morar no céu, embora ouve os ensinamentos da palavra de Deus, ouve a pregação da palavra de Deus, mas por causa dos muitos ministérios, onde os pastores deixam liberdade, onde os pastores não ensinam a verdade, onde os pastores não ensinam a palavra da maneira que ela é, a doutrina da Bíblia como ela é, e deixa as crantalhadas viverem do jeito que querem, não são todos que estão preparados para morar no céu. E temos que ter cuidado, porque no livro de Mateus capítulo 25, quando fala das parábolas das 10 virgens, lá fala que 5 subiram e 5 ficaram. Na realidade, a metade da igreja. Mas no tempo ruim que nós vivemos hoje, irmãos, olhando pelos nossos olhos carnais, nem chegará a ser a metade da igreja. Porque, meus irmãos, o pecado tem entrado no meio do povo de Deus de uma maneira terrível. E aqueles que pregam santificação, aqueles que pregam contra o pecado, são chamados de quadrados, de cafonas, de atrasados. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, no livro de Eclesiastes, diga glória a Deus. No livro de Eclesiastes, meus irmãos, no capítulo 12, a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que o muito estudar é canseira, é fadiga da carne. Agora Paulo já ensina dizendo para nós crescer na graça e no conhecimento. Veja que a graça está primeiro. Veja que a graça está primeiro. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Foram os que mais pecaram. Veja Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra, que além não houve ninguém antes dele, nem haverá outro alguém além dele. Foi o homem mais sábio que existiu na terra, mais inteligente que houve. No entanto, foi enganado, facílimo, de maneira fácil, por mulheres que não serviam a Deus. O que adiantou todo o conhecimento de Salomão? O que adiantou toda a sabedoria de Salomão? Acabou sendo tolo, sendo enganado por mulheres que não pertenciam ao povo de Deus, pecando contra Deus, deixando o seu Deus para servir a Deus estranhos. Virou um tolo. Vemos hoje, meus irmãos, que a igreja antigamente,
A igreja de antigamente vivia na doutrina da palavra de Deus, na santificação. Eram chamados de quadrado e de cafona, são chamados de quadrado e de cafonas hoje. Mas era uma igreja onde, meus irmãos, quando pregava a palavra de Deus, o Espírito Santo descia sobre a igreja, os irmãos eram batizados no Espírito Santo, Deus operava de uma maneira tremenda no meio da igreja, Deus renovava, Deus passava profecia, e Deus falava tremendamente através dos seus servos, os profetas, os pregadores da palavra. Hoje em dia, as igrejas de hoje, modernas de hoje, envolvendo com estudos, cursos teológicos e outros cursos mais, tem trazido para dentro da igreja pecado. Isso é, tem trazido caminhos que não conduzem à salvação, tem trazido o pecado para dentro da igreja. Aquilo que na igreja antiga era pecado, para a igreja de hoje não está sendo pecado mais, enquanto a Bíblia permanece a mesma. Quem mudou? O homem. E Deus fala, meus irmãos, para nós voltar ao primeiro amor, no livro de Apocalipse capítulo 3, para nós voltar ao primeiro amor, isso, voltar ao tempo da igreja antiga, da igreja cafona, da igreja quadrada, porque era aquela igreja que agradara a Deus. Vocês pensam que Deus está feliz com a igreja de hoje? Com a situação de hoje? Nunca, irmãos, nunca. Pregadores de hoje quer pregar, quer ser reconhecido, renomeado, quer pregar para ganhar bens financeiros, não estão importando com a salvação das almas. Isso é, em vez de ensinar o verdadeiro caminho que conduz à salvação, a verdadeira doutrina da palavra de Deus, estão ensinando outros caminhos que levam à perdição, e eles próprios, os próprios pastores, estão também andando pelo caminho da perdição. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o sábio Salomão, confirmando no capítulo 16 de Provérbios, verso 25: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim é a morte. Parecem direito, irmãos, mas não é. O crente tem que estar examinando a palavra de Deus. O crente fiel, ele não se envolve com estudo, porque ele tem que estudar a Bíblia. E para estudar a Bíblia, não precisa de comprar apostila tal, não precisa comprar o curso de teologia tal. Lendo a Bíblia, tirando referência da Bíblia e pedindo sabedoria do Espírito Santo, você tem um estudo profundo, onde muitos teólogos serão fechados dentro da Bíblia por você, se você fazer assim. Eu tenho um irmão, ele nunca frequentou um curso bíblico, nunca fez curso teólogo, mas eu já vi pastores de outros ministérios dizer para ele: nunca se viu no ministério tal que ele estava na igreja Deus de Amor, nunca se viu na igreja Deus de Amor, não tem obreiro com essa sabedoria desse jeito. E chamou ele para a igreja dele: vem para cá, aqui você vai crescer. Que nada, irmãos. O crente que sai da igreja de doutrina, de uma igreja de santificação, de uma igreja de doutrina, para ir para esses ministérios mundanos aí, quando Deus começar a te usar lá, isso eu sei de experiência, eu já congreguei por lá, meu irmão já congregou por lá também. Quando Deus começa a te usar, Ele se põe sentado lá e te gela, levanta irmãos na igreja e começa a te perseguir, porque são cheios de invejosos. Eles não pagam preço na oração, eles não pagam preço na obediência, e quando Deus começa a usar alguém melhor do que ele, porque está pagando preço, Satanás, o demônio da inveja, usa eles para se levantar contra o tal obreiro. Porque não estão vivendo no caminho que é Jesus, não estão vivendo no caminho da salvação, estão vivendo em outros caminhos, aqueles caminhos que
Salomão escreveu: há caminhos que ao homem parece direito. Eles estão achando que estão certos, mas não estão. Vejam que este povo aí, estes pastores com as suas igrejas, dão muito curso teológico, curso bíblicos, mas no entanto a igreja está morrendo na vaidade, a igreja está morrendo no pecado. Você sabe quem é o culpado do erro da igreja? Você sabe quem é o culpado da igreja estar vivendo errada? Não é ninguém, é o pastor. Capítulo 3 de Ezequiel, do versículo 16 até o versículo 23, você vai ver. Quando diz aqui, quando diz aqui no capítulo 3 de Ezequiel, verso 20: semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e cometer pecados, e eu colocar diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, mas a sua justiça que ele praticou antes não serão lembradas, mas o seu sangue, olha bem, Deus está falando com os pastores, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Por que Deus vai requerer? Porque não avisou do pecado do justo. Justo aqui é os crentes, irmão. Então a igreja é o justo do Senhor. Se o pastor não avisar para a igreja sobre o seu pecado, não corrigir a igreja do seu erro, e a igreja viver no erro, e dentro da igreja aqueles que perecerem foram para o inferno, porque o pastor não avisou do seu erro, Deus vai requerer a alma dele, o sangue daquele que perecer das mãos do pastor. Então existe muitas pessoas querendo ser obreiro, querendo ser pastor, mas tem que saber que o pastor, o obreiro, tem toda a responsabilidade da igreja sobre os seus ombros. Se uma alma dentro da igreja perecer porque você não ensinou a verdade, você vai dar conta daquela alma diante de Deus. Agora olha bem, você vai ter que comparecer diante de Deus, prestar conta ao Senhor da sua alma. Você que é obreiro, você que é pastor, e ainda, além disso, prestar conta daquela alma que pereceu porque você não falou a verdade. Será que você vai dar conta de entregar aquela alma ao Senhor salva naquele dia? Se você não zelou dela aqui, naquele tempo não vai ter tempo, naquele dia não vai ter tempo. Então os pregadores de hoje estão ensinando caminhos errados para o povo de Deus. Por isso que no livro de Mateus o Senhor diz: quando vedes o pecado no lugar santo, fuja. Então, meu irmão, você que está nessas igrejas mundanas, o pastor não proíbe nada, porque ele é um falso pregador, ele é um lobo devorador. Fuja, irmão, fuja. Fuja. O único caminho está no livro de João capítulo 14, verso 16. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, um certo dia, vocês pensam que servir Jesus, irmão, para ir morar no céu é de qualquer maneira? Pensa que Jesus dava moleza? A Bíblia diz que um certo dia Jesus fechou os olhos e começou a pregar. E o povo olhava e dizia: quem pode resistir uma pregação dessa? Está pregando duro demais esse homem. Quando ele abriu os olhos, tinha sumido toda a multidão, tinha ido embora. Só estavam os discípulos. Ele disse: olha, cadê o povo? Os discípulos disseram: com uma palavra dura dessa ninguém ficou. Aí Jesus disse: não quer ir com eles também não? Vai com eles também. Pedro disse: como, Senhor? Como nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida? Então o crente convertido da verdade, ainda que a palavra seja dura, mas a palavra diz que para a alma faminta, aquela alma que tem sede, que tem fome do céu, a alma faminta, todo amargo é doce. Então para o crente salvo, o crente verdadeiro, não existe palavra dura, porque ele tem sede do céu. Então quanto mais a palavra é dura, mais ele dá glória a Deus, porque está ensinando ele a se santificar a Deus e se aproximar de Deus. Então, meu irmão, se você está vivendo nesses caminhos errados, fuja e entra no caminho verdadeiro, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva aos céus. Amém?
Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando no coração dos irmãos. Bate palmas e dá glória a Deus, irmãos.